Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Luiz Fabiano Leles. Nós estamos em mais uma gravação das lições da EBD, da CPAD. Esse trimestre estamos estudando sobre o avivamento espiritual, sobre o avivamento verdadeiro, não o avivamento que o povo entendeu relacionado apenas a movimento, mas um avivamento onde existe a transformação de vidas, conversão de almas, manifestações sobrenaturais do Espírito Santo e, acima de tudo, salvação, mudança de comportamento, de atitude e de mentalidade. Na lição passada, nós vimos sobre o avivamento na vida da igreja. E na lição de domingo próximo, agora, lição número 6, nós veremos sobre o avivamento no ministério do apóstolo Pedro. E o texto áureo dessa lição diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos capítulo 2, versículo 14. A verdade prática diz assim: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Que é exatamente o que aconteceu com a vida do apóstolo Pedro. Nós veremos durante a lição como era Pedro antes de receber esse avivamento que veio pelo batismo no Espírito Santo e o Pedro depois de receber esse avivamento pelo batismo no Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe é bem conhecida, está em Atos capítulo 2, versículo 14 ao 24. Nós não vamos ler para ganhar tempo na ministração, mas é muito importante que você, professor, leia não apenas o versículo 14 ao 24, mas releia também todo o capítulo 2 do livro de Atos. Pois bem, o que nós veremos nessa lição número 6 sobre o avivamento no ministério de Pedro? Primeiro, nós veremos o avivamento na vida e ministério de Pedro pelo batismo no Espírito Santo, ou seja, nós vamos observar que Pedro ele recebe esse avivamento espiritual a partir do derramado do Espírito Santo ali em Atos capítulo 2, e não só ele, evidentemente, mas todos os demais que estavam ali reunidos receberam esse avivamento pelo batismo no Espírito Santo. Mas nós iremos focar na vida e no ministério do apóstolo Pedro. Nós veremos também as mudanças que este avivamento provocou na vida e no ministério do apóstolo Pedro. Nós vamos ver que Pedro, após esse derramado Espírito Santo sobre a vida dele, é um Pedro bem diferente do Pedro anterior a este momento. Veremos também que esse avivamento que aconteceu na vida e no ministério do apóstolo Pedro é um avivamento que teve uma continuidade. Não ficou apenas ali no dia do Pentecoste, mas é um avivamento que teve continuidade na vida e no ministério de Pedro. E aqui já aprendemos uma lição prática, que nós não podemos ficar naquele avivamento que recebemos ao sermos batizados no Espírito Santo. Mas o avivamento precisa ser contínuo na nossa vida e também no nosso ministério, no serviço que nós prestamos a Deus e sua obra. Veremos também a necessidade e a importância desse avivamento para a igreja odierna. Odierna quer dizer a igreja nos dias de hoje. Qual que é a importância e a necessidade que nós temos desse avivamento para a igreja nos dias de hoje? E por fim faremos, como é de costume durante a ministração, algumas aplicações práticas para a nossa vida. Então esses são os assuntos que nós abordaremos de uma maneira mais detalhada na nossa lição. Então vamos já para o nosso primeiro tópico, onde nós veremos Pedro antes do Pentecoste. Então nesse primeiro tópico nós abordaremos como era Pedro, como Pedro era antes do batismo no Espírito Santo, porque o avivamento que ele recebe vem através do batismo no Espírito Santo. Veremos dentro ainda desse tópico algumas atitudes contraditórias de Pedro, e essas atitudes contraditórias elas vão ser mudadas a partir desse avivamento, e faremos algumas aplicações práticas também para as nossas vidas. Então, primeiramente, vamos analisar de maneira bem sucinta como era Pedro, ou como Pedro era antes do batismo no Espírito Santo,
antes de receber esse avivamento na vida dele, no ministério dele, através do batismo no Espírito Santo. Primeiramente, vamos ver que Pedro, ele era um homem naturalmente impulsivo. O que é uma pessoa impulsiva? Uma pessoa impulsiva é aquela pessoa que age e fala sem pensar. E assim era o apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, ele era uma pessoa que ele não pensava antes de falar. Ele não pensava antes de agir. Ele agia e falava sem pensar. Em Mateus 14, versículo 28, nós vemos um versículo assim. Então Pedro gritou, Senhor, se é realmente o Senhor, diga-me que eu vá caminhando por cima da água até onde o Senhor está. Então Pedro aqui, nesse texto, Jesus está se manifestando ali sobre as águas, ali na tempestade e alto mar, quando eles estão no barco, e Pedro, sem pensar, sem pensar em nada, ele já diz, olha, Senhor, se é o Senhor, eu quero ir até aí. Em Mateus capítulo 17, e o versículo 4, nós vemos outro versículo. Pedro disse, Senhor, é maravilhoso que nós possamos estar aqui. Então, em João capítulo 21, versículo 7, João capítulo 21, versículo 7, nós teremos ainda um outro versículo mais importante ainda. Então eu disse a Pedro, é o Senhor. Nisso Simão Pedro vestiu a túnica, porque estava só com a roupa debaixo, saltou na água e nadou até a praia. Em todas essas ações aqui, vemos um Pedro que estava agindo, de modo impulsivo. Impulsivo, porque na primeira citação nós vemos ali Pedro simplesmente não pensando como poderia ser a sua ida até Cristo. Mas temos um outro aspecto ali. Mas a verdade é que em outras ocasiões vamos ver Pedro agindo e falando sem pensar. Você vai observar isso ao longo de todo o ministério e da história do apóstolo Pedro. Então, primeiramente, antes do derramar desse Espírito Santo, Pedro era uma pessoa impulsiva. A imagem que nós vimos ali, dele arrancando a orelha do soldado Malco, é exatamente mostrando a impulsividade de Pedro. Essa imagem registra mais claramente essa impulsividade de alguém que agia e falava sem pensar, e essa imagem registra ainda uma outra atitude de Pedro antes do batismo no Espírito Santo, que nós veremos mais abaixo. Segundo, Pedro, às vezes, ele era presunçoso. O que é uma pessoa presunçosa? A pessoa presunçosa é aquela que ela se acha mais inteligente que o outro, melhor que o outro. E Pedro, em determinado momento, ele era presunçoso, ele se achava mais inteligente que os outros discípulos. Em João capítulo 13, versículo 8, diz assim, não, protestou Pedro, o Senhor nunca lavará os meus pés. Jesus vai dizer, mas se eu não lavar, você não pode ser o meu companheiro. Respondeu Jesus. Simão Pedro então exclamou, então lava-me as mãos, a cabeça também, não os pés. Onde vemos aqui a presunção de Pedro? Pedro aqui, quando Jesus, querendo dar uma lição de humildade em seus discípulos, começa a lavar os pés dos discípulos, Pedro achou que era mais inteligente que os outros discípulos. Ele pensou assim, olha, esse pessoal é burro, como é que pode permitir Jesus lavar os pés dele? Não, não pode isso. E Pedro, então, achando que estava tomando a atitude correta, que estava agindo com mais inteligência e não permitir que Jesus lavasse os seus pés, Pedro não estava entendendo que ali Jesus estava dando uma lição de humildade. Então é quando Jesus diz a Pedro, se você não permitir que eu lave os seus pés, você não terá parte comigo. Logo, então, ele entende e diz, então, já que é assim, pode me lavar tudo, lava tudo que o senhor quiser. Então ali é uma atitude de alguém presunçoso, alguém que simplesmente achou que aquela atitude dele era uma atitude mais inteligente do que a dos outros discípulos que estavam permitindo que Jesus lavasse os seus pés. Como era Pedro? Pedro também demonstrava um certo egoísmo. Mas em Mateus 19, verso 27, eu quero informar que eu estou usando a tradução Nova Viva, que é uma tradução assim bem mais clara, nós entendemos os versículos. Por isso que vai dar diferença na sua tradução aí quando você lê. É a tradução Nova Viva, Bíblia Viva. Em Mateus 19, verso 27, vamos ver essa atitude de um certo egoísmo da parte do apóstolo Pedro. 19, 27 diz exatamente assim, Senhor, eis que nós deixamos tudo para seguir o Senhor.
O que nós ganhamos com isso? Que vantagem vamos tirar disso? Então, vemos aqui a atitude de uma pessoa que demonstrava um certo egoísmo no aspecto do interesse, buscando sempre algo em troca para o seu bem-estar. Ou seja, nós deixamos tudo para te servir. E o que nós vamos ganhar com isso? Quarto lugar, como era Pedro antes do batismo no Espírito Santo? Então já vimos que ele era uma pessoa naturalmente impulsiva, quer dizer, agia e falava sem pensar. Era uma pessoa às vezes presunçosa, agia como se fosse mais inteligente que os outros discípulos. Era uma pessoa que demonstrava um certo egoísmo porque buscava os seus próprios interesses, sempre buscava algo em troca para o seu bem-estar. E também tinha um temperamento sanguíneo. Pedro era explosivo. É aqui que eu disse que a imagem que estamos vendo reflete não só a sua impulsividade, como também o seu temperamento sanguíneo e explosivo. Quando os soldados foram prender Jesus, Pedro demonstrou ali todo o seu temperamento sanguíneo e violento. Ele ficava bravo e nervoso facilmente, o que é pior ainda. Ele agia conforme este temperamento sanguíneo e explosivo. Em João 18, 10 e 11, quando foram prender Jesus, versículo 10 diz assim: Nisto, Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o criado do supremo sacerdote. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada, não vou beber o cálice do que o Pai me deu, ou seja, não vou eu passar por aquilo que o Pai me enviou para passar. Mas aqui o que nós temos que focar é exatamente esse temperamento sanguíneo. Pedro ficou tão bravo e nervoso quando foram prender Jesus, que ele sacou da espada e cortou a orelha desse soldado. Por isso que muitas vezes nós brincamos que quando a pessoa fica nervosa, fica brava e age por temperamento sanguíneo e explosivo, alguns brincam dizendo que baixou o espírito de Pedro. Então Pedro tinha esse temperamento sanguíneo, explosivo, e para poder explodir bastava uma faísca muito pequena de irritabilidade, de irritação. Pois bem, e outra atitude de Pedro antes do batismo no Espírito Santo, desse avivamento que ele recebe pelo batismo no Espírito Santo, é que Pedro ele era também naturalmente pretensioso. O que é uma pessoa pretensiosa? Pedro se julgava mais corajoso do que os seus discípulos. Pretensiosa também está ligada à pessoa presunçosa. Então, em Mateus, no capítulo 26, versículo 31 ao 35, nós vemos um texto muito importante onde demonstra esse Pedro pretensioso, que diz assim, versículo 31, Então Jesus lhe disse, essa noite vocês todos me abandonarão, porque está escrito nas Escrituras que Deus fará cair o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas depois que eu tiver ressuscitado, irei para a Galiléia e me encontrarei com vocês lá. Pedro disse, se todos os outros abandonarem o Senhor, eu não o abandonarei. Olha só, Pedro disse, Senhor, de jeito nenhum. Pode todo mundo te abandonar, mas eu, como se Pedro dissesse, eu sou mais corajoso que todos esses discípulos aqui, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Isso é o quê? Isso é a pessoa que ela é pretensiosa. Mas Jesus vai dizer para Pedro, porque Jesus conhecia Pedro no seu coração. Aí Jesus vai dizer para Pedro, olha, a verdade, Pedro, é que nessa noite, antes que o galo cante de madrugada, você me negará 3 vezes. E aí Pedro, com mais pretensão, ele diz, olha, Senhor, antes disso eu morreria. Então, quando Pedro diz isso, todos os discípulos vão dizer a mesma coisa. Pedro está dizendo o seguinte, olha, Senhor, eu morro, mas eu não te abandono. Aí os discípulos vão repetir o que ele disse, mas ele foi o primeiro a ter essa pretensão de se julgar o mais forte e o mais corajoso. Em outras palavras, era como se Pedro estivesse dizendo, todos podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Mas foi um dos primeiros a abandonar o Senhor quando o Senhor foi preso, nós veremos aqui mais na frente. Então, nós temos aqui algumas características de como era Pedro antes do batismo no Espírito Santo, antes de receber o avivamento pelo batismo no Espírito Santo. Um Pedro impulsivo,
um Pedro presunçoso, um Pedro que demonstrava um certo egoísmo, um Pedro que tinha um temperamento sanguíneo e explosivo, e um Pedro que também era naturalmente pretensioso. Além dessas características, nós vamos ver que Pedro tinha algumas atitudes contraditórias. Isso aqui é interessante. Então, antes dele receber esse avivamento espiritual na sua vida, ele tinha também algumas atitudes contraditórias. Por exemplo, às vezes Pedro tinha discernimento espiritual, mas noutras ocasiões ele não. Ele simplesmente demonstrava uma falta de entendimento das verdades espirituais. Em João 6,68, vamos ver um Pedro que estava entendendo o que Jesus estava dizendo. João capítulo 6, versículo 68, vai dizer exatamente assim. Simão Pedro respondeu: Mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Quando Jesus faz um duro discurso aqui, você deve ler o contexto anterior, você vai ver que as pessoas começaram a se afastar. E aí Jesus se aproxima dos seus discípulos e diz: olha, vocês também não querem ir embora? É quando Pedro ele demonstra, ele tem um discernimento espiritual e vai dizer: Senhor, para quem que nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Era uma atitude de alguém que estava tendo um discernimento espiritual. Mas quando você vai para Mateus, no capítulo 15 e o versículo 10 ao 16, Jesus está contando uma parábola, que eu vou acelerar, depois você lê com detalhes para ganhar tempo aqui. Jesus conta uma parábola e no versículo 16 de 15, diz assim: Então Pedro pediu a Jesus que explicasse o que ele queria dizer quando declarou que não é a comida proibida no cerimonial que contamina a gente. Então, aqui vemos um Pedro que já não estava entendendo o que Jesus estava falando. Então, são algumas atitudes contraditórias deste mesmo Pedro, antes dele receber o batismo no Espírito Santo. Outra atitude contraditória dele é que Pedro ele fez duas grandes confissões de sua fé em Cristo. Em uma dessas confissões, ele foi até elogiado pelo Senhor Jesus. Por exemplo, em Mateus 16, versículo 13 ao 17, nós vamos ver que Pedro fazendo uma confissão ali. Eu vou ler o versículo que interessa mais na frente lá. É quando Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: olha, quem diz os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que as pessoas estão falando de mim? Então, alguns discípulos dizem: Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus pergunta para eles assim: tudo bem, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? É quando Pedro, então, ele faz uma confissão, que Jesus vai elogiar ele por essa confissão. Pedro vai dizer: Senhor, Simão Pedro respondeu, 16, Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí, então, Jesus faz um elogio para Pedro. Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas, disse Jesus, porque meu Pai do céu revelou isto pessoalmente a você. E isso não vem de nenhuma fonte humana. Então vemos aqui Jesus elogiando Pedro, dizendo que Pedro teve uma revelação da parte do Pai, ao fazer aquela confissão de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Mas em contrapartida, vamos ver Pedro fazendo outra confissão também, lá em João, capítulo 6, versículos 68 ao 69, João 6, 68 ao 69, diz exatamente assim: Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna, que vimos lá atrás. E nós cremos nessas palavras e sabemos que o Senhor é o Santo Filho de Deus. Então vemos aqui duas confissões que o apóstolo Pedro faz, e a primeira confissão Jesus elogia ele. Porém, em determinado momento, vemos outra contradição na atitude de Pedro. Enquanto ele faz duas confissões, numa delas Cristo o elogia, numa outra situação, nós vamos ver um Pedro que vai dar lugar ao diabo na sua mente, e quando Jesus revela para os seus discípulos que ele seria morto, vamos ver Pedro dando lugar a Satanás na sua mente e sendo repreendido por Jesus. Olha que contradição. Mateus 16, 21 ao 22.
Daí em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos sobre a ida a Jerusalém e o que aconteceria a ele por lá, que ele sofreria nas mãos dos líderes dos judeus, que seria morto e que 3 dias depois seria levantado novamente para a vida. Mas Pedro levou Jesus a um lado para censurá-lo. Deus não permita isso, Senhor, disse Pedro. Isso não lhe acontecerá. Jesus voltou-se para Pedro e disse: Afaste-te de mim, Satanás. Você é uma armadilha perigosa para mim. Você está pensando apenas no ponto de vista humano e não no ponto de vista de Deus. Vamos aqui então Pedro, que anteriormente faz 2 confissões da sua fé em Cristo, numa delas Cristo o elogia, e agora vemos um Pedro numa atitude contraditória, de dando lugar a Satanás em sua mente e simplesmente tentando convencer Jesus de não ir para Jerusalém, onde ele seria morto. Ali Jesus, então, conhecendo que não era Pedro que estava dizendo aquilo ali, mas era Satanás que havia entrado na sua mente para dizer aquilo, Jesus então repreende Satanás. Isso tudo estamos vendo que Pedro, antes do batismo no Espírito Santo, Pedro antes de receber o poder do Espírito Santo, o avivamento. Outra atitude contraditória de Pedro, antes do batismo do Espírito Santo. Pedro afirmou que jamais iria abandonar Jesus. Nós vimos isso lá atrás, não vamos nem repetir porque vimos lá atrás. Pedro dizendo que jamais, que todos poderiam abandonar Jesus, mas que ele não abandonaria Jesus. Só que, no entanto, após a prisão de Jesus, vamos ver que Pedro simplesmente, assim como os demais, fugiu. Logo Pedro, que se julgava o mais corajoso de todos, que havia afirmado lá atrás que não ia negar Jesus, que não ia abandonar Jesus, é um dos que foge da prisão de Jesus ali. E vemos Pedro seguindo Jesus de longe, e vemos Pedro ainda negando Jesus 3 vezes. Lá em Marcos 14, 66 ao 72, vamos ver Pedro negando Jesus, conforme Jesus havia dito para ele, que antes que o galo cantasse, 3 vezes Pedro negaria Jesus. Então, vemos que Pedro não era aquilo que ele falava ser. Isso antes dele receber o batismo no Espírito Santo. E aqui eu quero abrir um parênteses para que o professor não caia na armadilha de cair no debate e da questão sobre o galo que cantou. Professor, se você não quiser perder a sua aula, não caia nessa armadilha, porque há um grupo de teólogos que acreditam que esse galo não era um animal, por razões diversas que não vamos detalhar aqui. Uma delas que o galo era um animal impuro e que Israel não tinha galos. Então, alguns teólogos afirmam que esse galo não era um animal, era uma trombeta onde se tocava para a troca de turno. Mas a questão aqui, e o foco aqui, não é definir se esse galo era um animal ou se esse galo era uma trombeta. O foco aqui é você simplesmente estar com o objetivo central na atitude contraditória de Pedro, que havia dito que não negaria Jesus, que não negaria ou que não abandonaria Jesus em hipótese alguma, que ele morreria, mas não a abandonaria. Mas agora vemos um Pedro seguindo Jesus de longe após a sua prisão e negando Jesus 3 vezes. Se era um galo, se era uma trombeta, dentro desse contexto aqui é irrelevante. Então, professor, não caia na armadilha de querer discutir e debater se era um galo ou se era uma trombeta, porque o foco da lição não é esse. Essas são algumas armadilhas que eu costumo passar para os professores aqui, que se o professor cair, ele perde a lição aqui. Que vai criar um debate de uma turma que vai dizer que o galo era animal, de outra turma que vai dizer que o galo era uma trombeta. E não vão chegar a conclusão nenhuma e a aula vai ser perdida. Então, se algum aluno perguntar a você, diga, meu querido, olha, esse não é o foco da lição, porque alguns teólogos dizem que era um galo, outros dizem que era uma trombeta. Isso é irrelevante dentro desse contexto e podemos discutir isso uma outra hora. O nosso foco aqui é nós entendermos essas atitudes contraditórias de um Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo. Bem, e vemos uma outra atitude contraditória de Pedro. Aqui ele perante a uma fogueira, Pedro vai negar Jesus, conforme a imagem sugere, e noutra fogueira, Pedro vai confessar Jesus 3 vezes. Então, em Lucas 22, versículos 55 ao 57,
Lucas 22, 55 ao 57, se não me engano, vai ser a fogueira em que Pedro vai negar a Jesus. 55 assim, isso mesmo. Depois você lê ali, os soldados acenderam uma fogueira no pátio e sentaram em volta para esquentar-se. Pedro reuniu-se e eles ali. Então veja a imagem sugestiva aí no slide. Uma criada viu Pedro à luz da fogueira e começou a olhar para ele. Por fim, ela falou, a imagem aí, este homem estava com Jesus. Pedro negou, mulher, disse ele, eu nem conheço esse homem. Nessa fogueira, aqui se esquentando junto com essas pessoas, Pedro nega Jesus. Mas noutra fogueira, vamos ver Pedro confessando amar Jesus. Então, João, capítulo 21, versículo 9 ao versículo 15, diz assim, quando chegamos lá, vimos uma fogueira acesa com peixe assando, também havia pão. Então, resumindo, Pedro, é aqui que Jesus vai perguntar a Pedro se Pedro o amava. E vai perguntar exatamente 3 vezes. E cada vez dessa era para anular, né? Era para anular a negação de Pedro. Porque Pedro nega Jesus 3 vezes. E agora vemos Jesus perguntando a Pedro se ele o amava também 3 vezes. Então, cada vez dessa, espiritualmente, era para anular uma negação de Pedro em relação a Jesus. Então, temos aqui algumas atitudes contraditórias de um Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, antes de ser batizado no Espírito Santo, antes de receber o avivamento espiritual pelo batismo no Espírito Santo. E aí, quais são algumas aplicações práticas que nós podemos trazer nessa lição aqui? Primeiro, todas essas características e atitudes contraditórias de Pedro eram presentes na vida dele, mesmo ele estando servindo a Cristo. Olha que interessante. Mesmo Pedro servindo a Cristo, ele era um homem naturalmente impulsivo, às vezes presunçoso, era um homem que demonstrava um certo egoísmo, era um homem que tinha um temperamento sanguíneo e explosivo, era um homem naturalmente pretensioso. Isto significa o quê? Que mesmo depois de aceitar Jesus, a nossa natureza carnal não é destruída. Mas quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, o avivamento espiritual, essa natureza também não é destruída. Mas você recebe força, você recebe poder para vencer com mais facilidade essa natureza carnal. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Então, para que nós possamos ter mais forças para vencer a nossa natureza carnal, nós precisamos de um avivamento espiritual na nossa vida. Segunda coisa que nós aprendemos, como qualquer um de nós, Pedro tinha defeitos e qualidades. Pedro não era, um homem diferente de nós, não. Ele tinha defeito e qualidade, mas em tudo vamos ver Pedro sendo aperfeiçoado por Jesus e principalmente a partir do batismo no Espírito Santo na vida dele. Outra lição prática é que muitos erros são destacados na vida de Pedro. Muito. Você vai ver muitos erros. Mas Pedro era uma pessoa cheia da vontade de viver ao lado de Jesus. Pedro agia assim por causa da sua natureza, que ele não tinha controle sobre ela. Mas a partir dele ser batizado no Espírito Santo, ele teve mais força para poder vencer essa natureza. O que é mais interessante ainda, que apesar dos erros de Pedro, e mesmo Pedro negando Jesus, Jesus perdoou Pedro. Isso é evidenciado ali pela ressurreição, na ressurreição de Jesus, quando Jesus ressuscita, que as mulheres vão até o sepulcro, um homem de branco, conforme a imagem sugere, aparece para elas e diz, olha, ide dizer aos discípulos e a Pedro. Ou seja, Jesus estava ali se lembrando de Pedro. Aquilo ali era uma atitude que Jesus tinha perdoado Pedro. Então, o que nós aprendemos nessa lição é que nós, mesmo estando com Cristo, nós temos nossos defeitos, mesmo estando com Cristo, nós temos a nossa natureza, e se nós queremos vencer a nossa natureza carnal com mais facilidade, porque ela nunca está morta e nunca vai estar enquanto estivermos neste corpo
este corpo físico, mas com o poder do Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo e tendo um avivamento espiritual, nós conseguimos vencer a nossa natureza carnal com as suas concupiscências com mais facilidade. Nós conseguimos vencer com mais facilidade o nosso temperamento, seja ele sanguíneo, seja ele colérico, seja ele explosivo, mesmo que sejamos impulsivos, presunçosos, pretensiosos. É isso. Nós, cheios do Espírito Santo, conseguimos controlar tudo isso com mais facilidade. Por isso que nós precisamos de ser cheios do Espírito Santo e termos um verdadeiro avivamento em nossa vida. Porque mesmo servindo a Cristo, nós continuamos com os nossos defeitos. Então, nesse primeiro tópico, é nós mostrarmos para o nosso aluno como era Pedro antes de ser batizado no Espírito Santo, mesmo estando com Cristo. Mas, ao receber o batismo no Espírito Santo, vamos ver um Pedro diferente. Não um Pedro super-homem, não um Pedro super-crente, não um Pedro super-apóstolo, não. Pedro, um homem normal, mas agora um homem cheio do Espírito Santo e capacitado pelo avivamento que veio na sua vida para vencer a sua natureza carnal e ter um ministério avivado na presença de Deus. Pois bem, assim chegamos ao segundo tópico. Então vimos no primeiro tópico um Pedro antes do Pentecoste, um Pedro antes do batismo do Espírito Santo. Agora Pedro, juntamente com demais discípulos e alguns irmãos, está em Jerusalém, seguindo a ordem de Jesus para ficar lá até que do alto fossem revestidos de poder, ou seja, batizados no Espírito Santo. Agora os irmãos que estão ali, inclusive Pedro, recebe o batismo no Espírito Santo ali no dia da festa do Pentecoste. E agora vamos ver um Pedro após o Pentecoste. Vamos ver a transformação pessoal na vida de Pedro, a partir do batismo no Espírito Santo, que traz para a vida dele um avivamento que vai, primeiramente, transformar a sua vida. Então vamos ver a transformação pessoal de Pedro após o Pentecoste e após receber o batismo no Espírito Santo. Primeiro, ele foi fortalecido pelo Espírito Santo. Quando ele é batizado no Espírito Santo, ele recebe um avivamento espiritual que vai fortalecer a sua vida. E fortalecendo a sua vida, vamos ver agora um Pedro que se tornou ousado e corajoso. Lá em Atos capítulo 5, do versículo 5 ao 10, vamos ver ali um Pedro pregando a palavra de Deus. Vamos ver um Pedro ousado, corajoso, pregando ali a palavra de Deus. Está vendo só? Então, lê do versículo 5 até o versículo 10, e diz assim: no outro dia, aconteceu que um conselho de todos os líderes judaicos estava em sessão de Jerusalém. Ali estavam o supremo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e outros dos parentes do supremo sacerdote. Assim foi que os 2 discípulos foram trazidos à presença deles. Com que poder tinham curado um coxo? Lembra o coxo lá do tempo chamado Formosa, capítulo 3, foi curado através da vida de Pedro e João. E aquilo então os levou até agora o sacerdote. E ali, no versículo 7, eles perguntam para Pedro: com que autoridade e poder vocês fizeram isso? Perguntou o conselho. Aqui vemos agora um Pedro transformado, um Pedro ousado, um Pedro corajoso, não aquele Pedro que fugiu lá atrás, não. E o Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: é que Pedro então começa a explanar a palavra e começa a pregar a palavra e mostrar para aquelas pessoas quem é que tinha feito aquele milagre. Então vemos que agora é um Pedro diferente, que antes um Pedro que fugiu na prisão de Jesus, um Pedro que afirmou que não iria abandonar Jesus, mesmo que morresse, mas abandonou assim que Jesus foi preso. Mas agora que Pedro, batizado com o Espírito Santo, avivado espiritualmente, vemos um Pedro ousado, um Pedro corajoso. Vemos um Pedro agora que se tornou um vaso de bênção para os enfermos. A Bíblia vai dizer que os enfermos, as pessoas colocavam os enfermos. Versículo 15, vamos ler versículo 15 que é melhor. Capítulo 5, versículo 15, vamos ver que Pedro se torna uma bênção para os enfermos. Porque o versículo 15 do capítulo 5 diz assim: assim traziam
gentes doentes em camas e esteiras para as ruas, a fim de que pelo menos a sombra de Pedro caísse sobre alguns deles enquanto o apóstolo passava, ou seja, a sombra de Pedro curava as pessoas. Temos um Pedro, então, aqui completamente diferente após o Pentecoste, após o batismo no Espírito Santo. Pedro, o seu temperamento vai passar a ser controlado. Ele não vai mais agir por impulso, né? E por descontrole emocional. Lá em Gálatas capítulo 2, Gálatas 2, versículo 11 ao versículo 14, Paulo ele cita um fato muito interessante. 11 ao 14. Contudo, quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor publicamente a ele, falando bem duro contra o que ele andava fazendo, porque estava muito errado. Porque quando ele chegou lá, no princípio, comia com os cristãos gentios, que não se incomodavam com a circuncisão, e as muitas outras leis judaicas. Mas depois, quando chegaram alguns judeus amigos de Tiago, ele não queria mais comer com os gentios, porque estava com medo daquilo que diriam esses judeus legalistas, que insistiam em que a circuncisão era necessária para a salvação. E depois, todos os outros cristãos judeus e até mesmo Barnabé começaram a andar com hipocrisia, seguindo o exemplo de Pedro, embora soubesse que isso era errado. Quando vi que estava acontecendo, que eles não estavam sendo sinceros quanto àquilo em que realmente criam, e não estavam seguindo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos os outros, que é Paulo falando, embora seja você judeu de nascimento, há muito tempo já pôs de lado a lei judaica, então por que de uma hora para outra está procurando fazer estes gentios obedecer? Vemos aqui que Paulo está chamando a atenção de Pedro. Porque Pedro, antes de estar naquela cidade, estava comendo com gentios. Mas depois chegou uns discípulos lá e começou a fazer a cabeça de Pedro, e Pedro começou a não mais dar atenção para os gentios e exigir que ele também circuncidasse. Então Pedro aqui agora chama a atenção, Paulo aqui agora chama a atenção de Pedro. Onde está o temperamento controlado aqui? É que nós não vemos Pedro apelando com Paulo. Não vemos Pedro brigando com Paulo. Não vemos Pedro sacando de uma espada ou de qualquer outra coisa e simplesmente retrucando Paulo com violência. Não. Aqui é uma prova de que o temperamento de Pedro estava sendo controlado agora, porque agora não era mais um Pedro, né, colérico, não era mais um Pedro explosivo. Aqui Pedro poderia simplesmente brigar feio aqui com Paulo, mas Paulo o repreende na frente de todos, e não vemos aqui Pedro retrucando, Pedro brigando, Pedro xingando, ou mesmo Pedro discutindo com Paulo, porque isso mostra o quê? Nos mostra que o seu temperamento explosivo, colérico, sanguíneo, passou a ser controlado. E vamos ver agora Pedro não mais agindo por impulso, não mais agindo por um descontrole emocional. Quarto, vemos que diante de todas as lutas e perseguições, Pedro agora se manteve fiel a Cristo. E aí nós vamos observar que, segundo a história, né, aí a Bíblia não vai registrar, mas a história nos diz que Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo, conforme a imagem sugere. Por quê? Porque ele não se achava digno de morrer como Jesus morreu. Então vemos aquele Pedro medroso lá atrás, que fugiu, que se escondeu, que seguia Jesus de longe, que negou Jesus com medo de ser preso também. Vemos agora um Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria, não se achava digno de morrer conforme Jesus morreu crucificado em posição normal. E mesmo diante de todas as perseguições que ele passou, de todas as lutas que ele se atravessou, agora, um Pedro transformado, que se manteve fiel a Cristo, agora sim, a morte, conforme ele disse que seria lá atrás, mas agora transformado pelo batismo no Espírito Santo e pelo avivamento espiritual, esse Pedro agora realmente é um Pedro fiel a sua morte. Então vemos que após o batismo no Espírito Santo, no Pentecoste, Pedro recebe um avivamento que transforma a sua vida pessoal e que transforma também o seu ministério. Ora, Pedro era um discípulo de Jesus, então ele exercia um ministério como discípulo. E agora ele vai receber uma transformação no seu ministério. De que forma? Primeiro, Pedro ele vai se tornar um pregador ousado, e vai se tornar também um líder poderoso da igreja primitiva. Vemos aí Pedro, no capítulo 2 de Atos, já após receber o batismo no Espírito Santo e aquele avivamento espiritual que veio sobre a sua vida.
Pedro, ele pega com autoridade. Em Atos capítulo 2 e o versículo 40 e 41, vamos ver aqui, Atos 2, 40 e 41, diz exatamente assim: Então Pedro pregou um longo sermão, falando a respeito de Jesus, procurando convencer todos os seus ouvintes a que se salvassem da maldade da sua nação. E aqueles que acreditaram na pregação de Pedro foram batizados, ao todo umas 3.000 almas. Em Atos capítulo 4, versículo 12 e 13, vemos também escrito assim: não há salvação em nenhum outro. Aí Pedro vai falar que sabendo a salvação sobre em Cristo, ele está pregando aqui. E no versículo 3 diz assim: quando o conselho viu a coragem de Pedro e João, e pôde ver que eles eram homens, né, indoutos, simples, sem cultura, ficaram espantados e perceberam o que a convivência com Jesus havia feito nele. É sempre bom observar e lembrar que Pedro não estava sozinho nesse ministério. Só que na nossa lição nós estamos focando a vida de Pedro. Então temos aqui Pedro e João sempre juntos, mas o foco nosso é no ministério de Pedro. Escolheu o comentarista a focar no ministério de Pedro. Então, vemos que Pedro recebe não apenas uma transformação na sua vida, mas uma transformação no seu ministério, se tornando um pregador ousado, corajoso e um líder também poderoso da igreja. Segundo, vemos que Pedro passou a orar com mais eficácia. Atos capítulo 10 e o versículo 9 vai dizer exatamente assim: no outro dia, quando eles estavam se aproximando da cidade, Pedro subiu ao terraço da casa dele para orar. Ou seja, ali ele vai ter uma visão, e você vai ler a continuidade dessa visão quando ele vê o céu aberto, desce um grande lençol de pano grosso. Esse lençol está seguro por 4 pontas, né? E nesse lençol, nessa visão, Pedro vê toda espécie de animais, e Deus disse que ele podia matar e comer, né? E Pedro disse que não poderia comer animais impuros, mas aí Deus vai falar com ele que não era para tornar impuro aquilo que Deus, né? Que Deus havia purificado, né? Então, vemos aqui que Pedro passou a ter visões da parte de Deus, mostrando para nós que ele orava com mais eficácia, com mais fervor. Um novo ânimo estava agora na vida ali do apóstolo Pedro. Vemos também que Pedro tornou-se um portador para levar ao conhecimento dos gentios sobre a pessoa e o batismo no Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 10, versículo 42 ao 48, Pedro estava pregando para os gentios quando ele fez uma pergunta, né? Assim, ali diz assim: quando Pedro ainda estava, versículo 42, né? E ele nos mandou pregar a boa nova em toda parte e testemunhar que Jesus foi feito por Deus, o juiz dos vivos e dos mortos. E todos os profetas escreveram a respeito dele, dizendo que todo aquele que crê em Jesus terá os seus pecados perdoados por meio do seu nome. Quando Pedro ainda estava falando estas coisas, o Espírito Santo caiu sobre eles todos que estavam ouvindo a palavra de Deus. Os judeus que tinham ido com Pedro ficaram admirados de que a dádiva do Espírito Santo fosse também destinada aos não-judeus. Então vemos que Pedro vai se tornar também, após o batismo do Espírito Santo, um portador para levar aos gentios sobre a pessoa do Espírito Santo e sobre também o batismo no Espírito Santo. Pois bem, então vemos que a vida de Pedro será uma vida transformada, mas o ministério de Pedro também será um ministério transformado. E será um ministério marcado por milagres. Vejamos alguns milagres que acontecem no ministério de Pedro. Primeiro, a cura do coxo em frente ao templo, chamado Formosa, Atos capítulo 3. Todos conhecemos esse fato, não vamos aqui entrar em detalhe. Atos capítulo 3, a imagem sugere, né? Aquele coxo que estava ali há alguns anos, e ali Pedro e João, e Pedro, a iniciativa foi de Pedro. Pedro ali, então, Jesus o usa para curar aquele coxo. Outro milagre, a ressurreição de Dorcas. Atos capítulo 9, 36 ao 42. Vemos ali, né, que Pedro vai orar e aquela mulher vai ressuscitar. São milagres que aconteceram no ministério de Pedro, a partir do recebimento, do avivamento pelo batismo no Espírito Santo. Então, um ministério marcado por milagres. A revelação do engano de Ananias e Safira, lembram?
Quando Ananias e Safira, aquele casal, vendeu uma propriedade, esconderam uma parte, tentaram enganar Pedro, e o Espírito Santo revela a Pedro toda aquela situação de engano. E nós sabemos qual foi a consequência. Temos também que Pedro, ele vai por 2 vezes ser preso, e por 2 vezes vamos ver um anjo livrando ele da prisão. Isso tudo o quê? São um ministério marcado por milagres. E por fim, vamos ver a cura de Enéas. Então, após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, esse derramado do Espírito Santo é o batismo do Espírito Santo, a vida de Pedro é avivada. Ele recebe um avivamento que muda a sua pessoa, que muda o seu ministério, trazendo um ministério marcado por milagres. E quais que são algumas aplicações práticas que nós podemos tirar dessa lição? Primeiro, o verdadeiro avivamento espiritual provoca mudanças no comportamento, mente e atitudes. A mente, o comportamento e as atitudes do apóstolo Pedro foram transformadas pelo avivamento que ele recebeu através do batismo no Espírito Santo. Isso que a gente vem falando, que o batismo no Espírito Santo, o verdadeiro avivamento, ele traz mudanças de comportamento, atitudes, de mente. O avivamento na vida e no ministério de Pedro não foi uma bênção só para ele, é outra coisa que aprendemos. Mas muitas pessoas foram abençoadas através do avivamento que Pedro recebeu. O que aprendemos aqui? Que quando a igreja recebe o verdadeiro avivamento, ou quando um crente ele recebe o verdadeiro avivamento, não é só a vida dele que é abençoada, mas a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor também são abençoadas. E por último, percebe-se que o avivamento na vida e ministério de Pedro foi algo contínuo e duradouro. É o que eu disse lá na introdução. O ministério de Pedro, a vida de Pedro não foi avivada apenas no dia do Pentecoste, não, mas foi um avivamento que continuou na vida dele. O que nós aprendemos aqui? Que nós precisamos viver um avivamento que não seja algo temporário, mas um avivamento que seja contínuo em nossa vida e também em nosso ministério. Quando eu falo ministério, não estou me referindo a obreiro, diácono, presbítero, pastor, evangelista, não, mas a todos aqueles que exercem um serviço na obra de Deus e está exercendo o ministério. Então, nós precisamos de um avivamento em nossa vida e no ministério que exercemos na casa do Senhor, sendo um avivamento contínuo e duradouro. E aí temos a imagem de, mais uma vez, de Enéas sendo curado através da vida do apóstolo Pedro. Então já vimos como era Pedro antes de receber o avivamento do batismo no Espírito Santo e como se tornou Pedro após receber o avivamento pelo batismo no Espírito Santo. Teve uma vida transformada, um ministério transformado, marcado por milagres, mas não um avivamento temporário, mas um avivamento contínuo e duradouro. E assim chegamos ao terceiro tópico, onde veremos sobre a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. Ou seja, vamos ver a importância do avivamento para a igreja odierna. Odierna quer dizer de hoje. Então, o porquê que o avivamento ele é importante e necessário para a igreja de hoje, assim como foi para a igreja primitiva e para a vida do apóstolo Pedro e os demais discípulos, mas repito, estamos focando na vida e ministério do apóstolo Pedro. A imagem sugestiva já nos mostra. Primeiro, porque algumas igrejas perderam o fervor missionário. Por isso precisamos de um avivamento para os dias de hoje. Por isso é importante e necessário um avivamento para a igreja de hoje, porque muitas igrejas perderam o fervor missionário. Ou seja, e nós precisamos lembrar que um dos propósitos principais do avivamento é o quê? É a pregação do evangelho para a salvação e vida eterna, e não para esta vida. Então vemos muitas igrejas que estão pregando o evangelho coach. Agora a moda é essa, um evangelho coach para esta vida. Mas precisamos de um avivamento para que a igreja, para que os pregadores, para que os pastores entendam que o propósito principal do avivamento é um propósito missionário, é um propósito de levar as pessoas à salvação, à vida eterna. Por que é importante e necessário o avivamento para a igreja de hoje?
porque as reuniões de oração, de estudo da palavra estão cada vez mais vazias. É a imagem que você está vendo ali. Do lado esquerdo nós temos ali uma fila para um culto de prosperidade, entrega de profecia, de revelação, descarrego, né? Revela até o número da identidade, CPF, achou gospel, tudo isso, a fila é grande. Do outro lado, um culto de ensino da palavra, oração, doutrina, olha o tamanho da fila. Essa imagem retrata a verdadeira situação em relação ao ensino da palavra, em relação ao culto de oração, que estão cada vez mais vazios. Nós precisamos de um avivamento para que isso não aconteça mais. Então, há uma inversão de valores em relação ao que realmente é prioridade nesse aspecto aí que nós estamos vendo. Então, isso é importante e necessário, o avivamento para a igreja de hoje, para que a igreja valorize mais as reuniões de oração, valorize mais os cultos de ensino e estudo da palavra de Deus, porque isso é que edifica, estrutura e prepara o crente para esta vida e para a vida eterna. Por que é necessário e importante o avivamento para a igreja de hoje? Porque o número de conversão está cada vez menor nas igrejas. Há muitas igrejas aí que ficam meses e meses sem ocorrer nenhuma conversão, sem nenhuma pessoa aceitar Jesus. E muitas vezes há pessoas que se convencem apenas, mas não se convertem. E faço uma pergunta para você, os alunos: há quanto tempo não há conversão na igreja? Há quanto tempo ninguém aceita Jesus como Salvador nos cultos? Então, precisamos de um avivamento, porque o verdadeiro avivamento envolve esse amor pela palavra, esse amor pela oração, envolve conversão, manifestação sobrenaturais do Espírito Santo. Por que o avivamento é importante e necessário para a igreja de hoje? Prosseguindo, porque muitas igrejas se tornaram um verdadeiro mercado gospel. E a imagem que estamos mostrando aí sugere exatamente isso. Estamos vivendo um momento da vergonhosa negociação do evangelho da fé. O evangelho e a fé estão sendo negociados com mercadoria. E a primeira imagem que você vê ali, está vendo? Todas essas duas imagens estão sugerindo exatamente isso. A imagem de baixo: saia desse corpo, não te pertence. Na verdade, falando de dinheiro. Então, se tornou um evangelho de negociação, onde o evangelho é pregado para se tirar dinheiro das pessoas, onde a fé é negociada para receber bênçãos. Então, muitas igrejas se tornaram um verdadeiro mercado gospel. E precisamos de um avivamento para que isso deixe de acontecer. Por que o avivamento é importante para a igreja de hoje? Porque vivemos tempos de multiplicação da iniquidade, de esfriamento espiritual, esfriamento do amor, na verdade. Falta unidade nas igrejas, falta comunhão entre os irmãos, comunhão com Deus, falta amor, falta santificação, falta arrependimento. E na contrapartida sobra práticas pecaminosas e não há mais temor. Em Mateus 24, versículo 12 ao 14, fala que por se aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Então precisamos de avivamento na igreja de hoje, exatamente porque o pecado tem aumentado. Agora o versículo 12 diz: o pecado andará solto por toda parte e esfriará o amor de muitos, mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. Está vendo? Então estamos vendo aqui o porquê que precisamos de um avivamento para a igreja nos dias de hoje. Porque vivemos um tempo de incredulidade global. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 8, diz exatamente assim, Lucas 18, verso 8. Quando o Senhor voltar, porventura achará fé na terra? Vivemos um tempo de incredulidade, as pessoas não estão crendo mais em Deus, não estão crendo mais no poder de Deus, não estão crendo mais em milagres. As ideologias e o materialismo têm sufocado a fé cristã e os princípios da palavra de Deus, os princípios da fé cristã. Então, por isso é necessário e precisamos de um avivamento para a igreja odierna. Prosseguindo, não acabamos. Porque o evangelho pregado por alguns deixou de ser cristocêntrico para ser um evangelho antropocêntrico. A primeira imagem que você vê desse homem de destaque em vermelho, eu quero passar exatamente essa mensagem, de que o evangelho deixou de ter Cristo como centro, e o homem passou a ser o centro do evangelho.
E o que é pior ainda, nessa mesma linha tem sido os louvores antropocêntricos, louvores que glorificam ao homem, mas não glorificam a Cristo, glorificam a Deus. Por isso é necessário e importante um avivamento para a igreja dos dias de hoje. Prosseguindo, porque vivemos o tempo do arrebatamento. A igreja será arrebatada. E a igreja arrebatada não será uma igreja denominacional, não. Não será Assembleia de Deus, não será Batista, não será nada disso. A igreja arrebatada será aquela formada pelos crentes e salvos em Cristo e que estiverem avivados. Essa palavra avivados, ela tem uma amplitude muito grande. Porque essa palavra avivado significa crentes vivendo em amor, crente vivendo em santificação, crente vivendo numa pureza espiritual, na unção do Espírito Santo em obediência e santificação a Deus. Essa é a igreja que vai ser arrebatada. E vivemos esse tipo de arrebatamento. Em Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13, temos a parábola das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas. Então, aquelas que estavam com azeite foram as que entraram para a boda do Cordeiro. Aqueles crentes que estiverem avivados, repito, avivado aqui, eu estou falando de crentes que estejam vivendo na prática, na unção do Espírito, em obediência à palavra e em santificação. Então, esses é que serão a igreja arrebatada. Em Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 5:3, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para o dia do Senhor. 1 Pedro 1:15-16, né? Que aquele é sede santos, assim como aquele que vos chamou também é santo. E Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27, para fechar essas citações, diz exatamente assim, para fazê-la santa, pura, lavada pelo batismo e pela palavra de Deus, a fim de que ele pudesse dá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem uma única mancha ou ruga, ou qualquer outro defeito, mas sim santa e sem nenhuma imperfeição, apresentar-se perante ele dessa forma. Então, meus queridos, nós precisamos, a igreja precisa de um avivamento nos dias de hoje. Então, o avivamento, ele é importante, ele é necessário para a igreja de hoje, por esses motivos que nós mostramos aqui, e por muitos outros motivos. Então, o Senhor vem buscar uma igreja avivada, e não uma igreja movimentada. Não, o Senhor vem buscar uma igreja avivada. E quando se fala na igreja avivada, em crente avivado, repito, estamos falando de crentes que estão vivendo na unção, na direção do Espírito Santo, em santificação, em amor, em obediência à palavra de Deus, cumprindo e vivendo o Evangelho, cumprindo e vivendo a palavra de Deus. Essa é a igreja que será arrebatada. E por isso é tão importante, tão necessário o avivamento para a igreja nos dias de hoje. Pois bem, assim chegamos ao final dessa lição. E qual que é a conclusão que nós chegamos? Que a igreja ela deve estar avivada. E eu já conceituei o que é avivada aqui. Da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou o seu ministério. E aí nós podemos dizer que, no entanto, só haverá um tempo de avivamento nos dias de hoje se os crentes buscarem de todo o coração o derramamento do Espírito Santo como nos dias de Pentecoste. Jeremias 29:3 diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Precisamos viver o mesmo avivamento que a igreja primitiva viveu, que o apóstolo Pedro viveu, que outros mais apóstolos discípulos viveram. Mas isso só vai acontecer se a igreja buscar ao Senhor esse avivamento de todo o coração. Que Deus abençoe a sua vida, assim chegamos ao final de mais uma lição. Nesse slide você vê a nossa área de atuação. A gente não atua apenas trabalhando com escola bíblica dominical e professores, mas também atuamos em todas essas áreas. Estamos abertos aí a convite para ministrarmos em sua igreja nessas áreas que você está vendo aí.
Se você deseja receber gratuitamente esse material em PDF slide que uso, entre em contato comigo pelo que está aí e eu terei o maior prazer em enviar para você. No link desse vídeo estará, na descrição desse vídeo estará um link de grupo de WhatsApp onde eu envio o material semanalmente. Você pode entrar por esse link. Se você, ao entrar, eu peço que você me chame no privado e me diga seu nome, de onde você é, para que eu possa registrar no grupo lá de WhatsApp pelo qual eu envio essa ministração. Se você acha que esse projeto é importante para você, é útil para você, ajude a mantê-lo aí, seja um contribuinte voluntário, da forma que você puder, para nos ajudar aí a manter esse projeto. Que Deus possa abençoar a sua vida e que nós possamos levar para os nossos alunos, focando no ministério de Pedro, o quão importante e necessário esse avivamento pelo poder do Espírito Santo, pelo batismo no Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se de uma coisa que eu sempre falo: se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Jesus te abençoe e até a próxima semana, quando nós estudaremos a lição número 7, vai falar sobre Estevão, Marte avivado. Vamos ver então sobre o avivamento na vida do diácono Estevão. Deus abençoe sua vida, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo.